Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual é o tempo que vocês estão assistindo esse vídeo. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conectados para assistir a palestra Tratamentos Térmicos do Alumínio e Suas Ligas. Eu sou Beatriz, eu trabalho na área técnica da BAL e irei acompanhar vocês durante essa palestra. Antes de começarmos com o conteúdo, irei falar brevemente sobre a ABAL. A Associação Brasileira do Alumínio foi fundada em 15 de maio de 1970. Contamos com 29 associados, que vão desde o upstream, então desde a mineração da bauxita até a reciclagem. Esses aqui são os objetivos da ABAL. Irei enfatizar os dois primeiros, que são divulgar o alumínio e disseminar o conhecimento, incentivar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, que é no âmbito desses objetivos que nós temos o projeto ABAL Alumínio nas escolas, em que o objetivo é exatamente esse, né, proporcionar o alumínio dentro da academia, então, no meio acadêmico, através de palestras, visitas técnicas, workshops e cursos como esses. Bom, quem irá apresentar a palestra de hoje é o Natanael Scalco. Gostaria muito de agradecer a presença do Natanael por ter topado colaborar com a gente com mais uma palestra, e também gostaria de agradecer o convite da UFRN para a gente estar participando desse congresso. Tudo certo com a apresentação? Natanael, por favor, fique à vontade para começar. Tudo certo, Beatriz. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal, ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da ABAL e da Engie Brasil 2021. Estou muito feliz aí pela oportunidade de estar participando desse congresso tão importante, né, para a universidade e para a indústria brasileira. Para quem não me conhece, sou o Natanael, sou engenheiro de materiais e metalurgista. Eu tenho 10 anos de experiência na indústria do alumínio e tenho me especializado em microestrutura do alumínio, com foco no desenvolvimento de novos produtos e otimização de processos industriais. Tá? Estou aqui hoje representando a ABAL, Associação Brasileira de Alumínio, e a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que é a empresa onde hoje eu atuo como engenheiro de processos. Tá? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema muito importante, que é o tratamento térmico das ligas de alumínio. Tá? Então, essa palestra ela equivale a um módulo introdutório desse tema, então, a gente não vai se aprofundar tanto em cada item, porém, a ideia é dar essa visão geral, esse panorama geral aí da indústria do alumínio voltado aos tratamentos térmicos, tá? Bom, então, vou fazer uma breve introdução, a gente vai falar um pouquinho da microestrutura do alumínio, das ligas de alumínio, os tipos dos tratamentos térmicos, as classificações das têmperas, e a gente vai passar brevemente aí pelos principais tipos de tratamentos térmicos utilizados na indústria, que são envelhecimento, recozimento, estabilização e homogeneização. Esse é um tema que geralmente é pouco abordado, né, nas universidades, porém é um tema muito importante. Tá? Muitas pessoas acham que é muito similar ao aço, né? Porém o alumínio ele é bastante diferente, né? Um universo um pouquinho diferente em função de alguns fatores, como por exemplo a energia de falha de empilhamento desse metal, que muda totalmente o comportamento dele durante um processo de conformação, durante um processo térmico como esse, que é o tema da palestra de hoje. Bom, vamos começando. Então, o que são os tratamentos térmicos e para que servem? Vamos lá, então, por que utilizamos os tratamentos térmicos? Então, de uma maneira geral, né, os tratamentos térmicos, eles têm dois principais objetivos. O primeiro principal objetivo do tratamento térmico é garantir as propriedades mecânicas finais que são exigidas para cada aplicação, né, e são exigidas na especificação dos clientes. Tá? Então, assim, ele visa condicionar um material que foi processado em diferentes geometrias e adequar ele nessas propriedades mecânicas
ou físicas de forma geral, sendo elas, por exemplo, propriedades elétricas, térmicas, propriedades de corrosão, então não necessariamente só propriedades mecânicas, tá? E o segundo grande objetivo dos tratamentos térmicos é facilitar o processamento desse material, facilitar a conformação. Aqui na tela tem uma imagem de um cilindro, né, 2 cilindros de laminação, estão conformando uma barra por encruamento. Então, é comum que durante esse processo você tenha um fenômeno que a gente chama de multiplicação de discordâncias, que vai aumentando a dureza, a resistência mecânica desse material. Esse aumento de resistência mecânica, dependendo do grau de redução, ele pode atrapalhar essa conformação. Então, a gente utiliza o tratamento térmico para retornar a estrutura do metal à sua estrutura inicial, né, ou uma estrutura similar, que de resistência menor, que possibilite que ele seja mais facilmente conformado nas etapas seguintes. Isso acontece muito em materiais que são reduzidos numa espessura muito grande ou conformados em geometrias muito complexas. Com exemplo, a folha do alumínio, né, que chega aí a 6 microns de espessura, e ela passa por diferentes etapas de tratamento térmico intermediárias até chegar nessa espessura final. Tá? Sobre os fornos, né, tem uma imagem de um forno aqui, e a gente tem diferentes tipos de fornos da indústria, né? Você tem fornos contínuos, fornos semicontínuos, fornos por batelada, existem fornos com atmosfera inerte, devido a alguns problemas aí de alguns defeitos superficiais. Você tem fornos com atmosfera controlada, né, com sistemas de purga para retirada de óleo residual. Você pode ter fornos elétricos a gás, com potências diferentes, massas diferentes, com recursos diferentes na parte de resfriamento ou aquecimento mais rápido. Então, assim, é um mundo bem amplo, e o meu objetivo aqui hoje é tentar dar uma resumida em tudo isso e tornar mais simples. Então, uma definição do que são os tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos são operações de aquecimento, manutenção da temperatura, seguido de um resfriamento controlado ou não, com o propósito de alterar essas propriedades físicas e mecânicas do material, sem mudar a sua geometria. Então, você quer mudar a propriedade mecânica, por exemplo, e não quer mudar a geometria. Eu quero aumentar a resistência mecânica, por exemplo, de um perfil extrudado. Ele já está na geometria final. Como eu faço para conseguir aumentar essa resistência mecânica? Um desses recursos é o tratamento térmico. Então, aqui, nessa primeira imagem, a gente vê um gráfico, né, contendo 2 ciclos de temperatura no tempo. Então, ele tem um primeiro ciclo de solubilização, um segundo ciclo, que seria a parte de precipitação. Qual é o objetivo desses 2 ciclos? Alterar a resistência mecânica. Aqui tem um exemplo de várias curvas de tratamentos térmicos que foram feitas, esse segundo patamar, em diferentes temperaturas. E aqui a gente observa diferentes graus de resistência mecânica aqui em megapascal. Tá? Então, a gente observa, aqui é uma mesma liga, tá? Uma mesma liga tratada em diferentes temperaturas. Aqui a gente observa uma diferença aí, ó, de 200 megapascal até 530 megapascal. Dá uma diferença, em média, de 330 megapascal. Isso, assim, para uma mesma liga. Então, é uma diferença muito grande que um tratamento dá, pensando numa mesma composição química, né? Se a gente for pensar em todas as possibilidades que a gente tem de ligas, isso ainda é muito mais amplo, tá? A gente pode chegar facilmente aí nos 700 megapascal de limite de resistência à tração. Bom, por que utilizamos os tratamentos térmicos? Como eu falei, né, o objetivo principal são as propriedades mecânicas e físicas, porém também ele pode ser utilizado, e é muito utilizado, durante as etapas de conformação. Então, basicamente aqui são 3 pontos, né, que a gente utiliza. Seria pré-conformação, é um tratamento térmico para preparar
preparatório para eu iniciar a conformação. A gente vai falar um pouquinho de algum deles. Um exemplo é o tratamento de homogeneização, a gente vai falar um pouquinho. Pode ocorrer durante as etapas, adequando, então, a microestrutura para prosseguir com a deformação, sem que haja geração de defeitos. Por exemplo, o material vai ficando muito duro, começa a abrir algumas trincas, ele atinge seu limite de resistência e passa a ser fragilizado. Então, a gente utiliza o tratamento térmico para devolver as propriedades anteriores para esse material. Tá? Então, ele pode ser usado também pós-conformação, com o objetivo de conferir propriedades finais ao produto acabado, ou a retirada de subprodutos residuais de algum processo produtivo, pela ação no calor e por evaporação, que é, por exemplo, um óleo residual no processo de laminação. Então, falando de microestrutura do alumínio, a gente tem aqui um tetraedro que linka, né, 4 fatores importantíssimos, né, quando a gente pensa numa aplicação de um produto. Então, seria o quê? Eu tenho um produto, eu tenho uma necessidade, uma especificação de propriedades que estariam atreladas a esse produto. Essas propriedades são obtidas através de uma microestrutura e composição química, atrelada também ao processamento desse material. E esse processamento engloba o processo de fundição, o processo de conformação e as etapas de tratamento térmico. Então, é muito importante a gente sempre fazer essa correlação entre processamento, microestrutura e propriedades mecânicas ou propriedades físicas de forma geral. Então, o tratamento térmico ele tem um impacto muito relevante nessa alteração microestrutural. Então, eu crio ciclos de tratamento térmico, eu gero uma modificação na microestrutura, e essa modificação na microestrutura me responde com novas propriedades, tá? Então, isso é muito interessante, a gente sempre analisar. Falando, então, da microestrutura do alumínio, né, o alumínio, ele tem a estrutura cristalina CFC, que é cúbica de face centrada, é uma estrutura compacta, né, com 12 sistemas de escorregamento, né, que é o que torna o alumínio maleável, né, se for comparado com o aço, por exemplo, um aço ferrítico, né, no caso, que seria um CCC. E ele não possui, é um ponto importante, né, ele não possui uma transformação alotrópica, né, como acontece no aço. Então, inclusive, um dos termos que a gente vai falar lá na frente sobre têmpera, o alumínio também tem têmpera? Sim e não. Sim, porque é um termo, têmpera é um termo utilizado na indústria do alumínio, e não porque ele não sofre uma transformação alotrópica, assim como o aço, durante o processo de têmpera. Eu vou explicar melhor mais para frente, tá? De forma geral, a microestrutura é importante ressaltar, né, que além dessa estrutura cristalina, a gente tem defeitos cristalinos, a gente tem discordâncias, a gente tem contornos de grão, a gente tem lacunas e tem elementos substitucionais, todos eles têm uma influência direta aí nas propriedades e na microestrutura do material, tá bom? E como eu falei também, é importante lembrar que o alumínio ele tem alta energia de falha de empilhamento, que é um fator que muda totalmente o comportamento desse material durante a sua conformação e tratamentos térmicos, tá? Então, não é tão intuitivo eu comparar os tratamentos do aço com o do alumínio, ok? Aqui são os principais mecanismos de endurecimento, né, que é aplicado não só ao alumínio, mas aos metais de forma geral, e são eles mesmos que são utilizados para, em cada tipo de tratamento térmico. Porém, como eu falei, de forma um pouquinho diferente do aço, é o que a gente vai estar falando hoje. Tá? Então, propriedades do alumínio, em geral, é um material aí que tem uma densidade baixa, relativamente baixa, né, se comparado ao aço e o cobre, temperatura de fusão baixa também, ele é facilmente refundido, então isso facilita também a questão da reciclagem. Condutividade térmica e elétrica são altas, se comparadas ao aço e ao cobre, no sentido densidade de condução, né, que, se você dividir o peso pela capacidade de condutibilidade, ele acaba ganhando, inclusive, do cobre.
ok? Aqui algumas propriedades mecânicas, limite de resistência à tração, limite de escoamento e alongamento. Se a gente pegar aqui e comparar um aço estrutural com um alumínio puro, a gente vai ver que o aço estrutural ele supera em muito a resistência mecânica. Porém, quando eu adiciono elementos de liga e realizo tratamentos térmicos, que são o caso desses dois exemplos aqui finais, o duro-alumínio e o alumínio da série 7000, a gente supera esse limite de resistência e até se equipara a algumas ligas de aço de ultra alta resistência. E aqui uma imagem, né, de um trem de pouso de avião, né, que a gente tem essa impressão de que o alumínio é mole, que o alumínio não tem tanta resistência. Isso não é verdade, né? A gente vê aqui o trem do pouso do avião, todo de alumínio e suportando aí uma carga elevadíssima aí, não só a estática do peso, mas também a carga dinâmica durante os pousos, né? Então, isso é muito importante. Então, falando ainda da microestrutura do alumínio, aqui tem um bloco de motor, e vou falar, então, sobre como a cada nível de ampliação dessa microestrutura interfere nas propriedades. Então, aqui, a gente tem um bloco de motor. Se eu der um zoom aqui, se eu fizer uma micrografia aqui dessa superfície, eu vou observar a estrutura dos grãos, aqui todos coloridinhos, cada cor dessa aqui é um grão diferente que tem no metal, e eu consigo alterar esse tamanho de grão, por exemplo, fazendo um tratamento térmico. Quais propriedades se impactam, né? Vai impactar em fadiga de alto ciclo, ductilidade e limites de resistência. Se eu fizer uma ampliação maior de um grão, eu vou começar a perceber algumas diferenças aqui, o zonamento aqui, né, uma microsegregação, alguns particulados eutéticos, partículas de segunda fase. Isso tudo tem também influência nas propriedades, e aqui ele vai afetar limite de escoamento, limite de resistência à tração, fadiga de alto ciclo, ductilidade, não está aqui também, mas afeta a condutividade térmica. Então, são propriedades que são afetadas por esse nível de ampliação e que são possíveis de serem alteradas durante o processamento desse material. A gente, então, vai para a escala nanométrica, a gente começa a ver aqui as discordâncias, a interação entre elas, estado encruado do material ou não, e até a escala atômica, né, onde a gente vê aqui na escala de angstroms, afetando diretamente aí o módulo de Young, que dificilmente é alterado com o processamento, ele é mais afetado, de fato, pela composição química da liga. Ok? Então, a gente vê essa importância, né, esse conhecimento da microestrutura e a gente criar uma rota de processamento, uma rota de tratamento térmico visando alterar essa microestrutura, que vai alterar drasticamente todas essas propriedades que a gente está citando aqui, ok? Então, um overview aí, as ligas de alumínio, se a gente pensar aí, são mais de 100 possíveis elementos de liga, possíveis, né, de serem adicionados, porém, mesmo desconsiderando aí, deixando de fora, os elementos são mais raros ou perigosos, né, a gente acaba tendo o número de elementos muito reduzido devido à questão da solubilidade. Então, os elementos que têm maior solubilidade no alumínio são esses 5, né, o silício, manganês, cobre, magnésio e zinco, e a combinação deles forma as principais ligas de alumínio, né, as séries das ligas de alumínio. Posso adicionar outros elementos? Posso, porém num teor muito menor, e geralmente ele não vai dar um nome à liga, ok? Então, essas ligas, né, essas possíveis combinações, dão aqui origem a algumas classes de ligas, que são as ligas endurecíveis por precipitação, a gente vai falar desse tratamento térmico, as ligas fundidas, a gente vai falar também rapidamente, e vai falar também das ligas endurecíveis por deformação. Aqui está uma microestrutura inicial, após deformação você modifica a estrutura granular e aumenta a resistência, como eu comentei. Então, essas ligas de alumínio, elas são divididas em duas classes, que são ligas para fundição e ligas trabalháveis. Ligas para fundição são ligas que elas são usadas para a fabricação de peças já na sua geometria final. Tá? Pode sim passar por uma usinagem posterior, mas em geral ela já está na sua geometria próximo ao acabado.
que seria o quê? Blocos de motor, bielas, rotores, indústria marítima, moldes, para produtos de borracha, né, fundidos e usinados. Aqui tem alguns exemplos. Ligas trabalháveis. Aqui a gente vê que ela tem um dígito a mais, e não necessariamente, aqui você vê que, por exemplo, a série 200 e a série 2000, elas coincidem aqui com o elemento cobre. Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a liga 600 e a 6000, ó, tá vendo? A 600 não é utilizada hoje para fundição, e para trabalhar ela é utilizada. E tem algumas que não batem os elementos, por exemplo, a 300 com a 3000, então não necessariamente elas casam exatamente, tá? Então, por isso que a gente separa essas classificações. Quais são os produtos aí para as ligas trabalháveis? A gente tem uma versatilidade muito grande, né, do alumínio, que possibilita ele atender diferentes mercados. Então, ele vai desde um mercado automobilístico, implemento rodoviário, agronegócio, construção civil, bens de consumo, embalagens, indústria farmacêutica e até o setor aeronáutico. E aqui eu acabei não comentando, mas o primeiro dígito das ligas trabalháveis diz respeito ao elemento principal que eu comentei no slide anterior, que compõe essa família de ligas. Bom, então, como eu falei, as ligas podem ser classificadas quanto ao processo de fabricação, se elas são trabalháveis ou ligas para fundição, como eu comentei, ou quanto à resposta ao tratamento térmico. Isso também aí começa a entrar no tema da palestra, que seriam as ligas tratáveis termicamente, ou seja, ligas que são endurecíveis no tratamento térmico, eu aumento a resistência usando o tratamento térmico, ou as ligas não tratáveis termicamente, que são endurecíveis por deformação. As ligas não tratáveis eu não aplico o tratamento térmico? Não é isso. Eu posso aplicar um tratamento térmico, porém eu não vou adquirir resistência mecânica com a utilização do tratamento térmico. Geralmente eu vou perder resistência mecânica, tá? Então vamos lá. Então, eu gosto de organizar dessa forma, né, para uma forma visual de facilitar. Então, a gente tem as ligas de alumínio, separadas em trabalháveis e ligas para fundição, e dentro de cada uma delas eu tenho as ligas tratáveis termicamente e as não tratáveis. Então, aqui eu separei para vocês, né, para as ligas trabalháveis, né, ligas para conformação, quais são as ligas tratáveis, que são as série 2000, 6000 e 7000, e as não tratáveis, série 1000, 3000, 4000 e 5000. Da mesma forma, eu coloquei aqui as ligas para fundição, que podem ou não ser tratadas termicamente também. Bom, vamos agora para os tratamentos térmicos. Quais são os tipos principais de tratamentos térmicos? Então, a gente tem aqui o tratamento de envelhecimento, ou precipitação, que a gente vai classificar como têmpera T, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse tratamento térmico, ele visa o aumento de resistência mecânica, tá, através da precipitação de partículas de segunda fase, que vão ser uma barreira para a movimentação das discordâncias, tá. A gente tem o tratamento de solubilização, é um tratamento que ele antecede o tratamento de envelhecimento, porque antes de eu precipitar esses particulados, eu preciso solubilizar eles, eu preciso colocar eles em solução sólida para depois precipitar de forma controlada, tá? Então, é o tratamento de solubilização, têmpera W. Eu tenho tratamento térmico de recozimento, tem vários tipos de tratamento térmico de recozimento. Posso ter um recozimento pleno, parcial, e aqui eu vou ter as têmperas O, que seria um recozimento pleno, e as têmperas H, que pode ser um parcialmente recozido ou recuperado. A gente também tem o tratamento de homogeneização, que visa preparar a matéria-prima para a conformação, muito usado em tarugos, lingotes, placas e rolos casters também. Vou falar um pouquinho da classificação das têmperas. Então, têmpera no alumínio é diferente do aço. Ela é qualquer condição aplicada ao metal ou liga por meio de deformação plástica frio ou de tratamento térmico, propiciando, então, uma estrutura e propriedades mecânicas características. Ou seja, diferente do aço, a têmpera do aço, né, no caso, é um tratamento térmico no qual você modifica a estrutura do aço, né? Você
você tem uma transformação alotrópica, né, do estrutura CCC do aço para uma martensita. Aqui no alumínio não acontece isso. Então, o que é a têmpera no alumínio? A têmpera é qualquer processo de conformação ou tratamento térmico que vai conferir propriedades características. Então, a gente adotou esse nome, né, a têmpera, como sendo esse mecanismo, né, onde o material foi aplicado. Então, a gente tem 5 principais aqui tipos de têmpera. Tem a têmpera F, que é como fabricado, têmpera O, que é a têmpera recozida, H, apenas encruada, W, solubilizada e T, tratada termicamente. Aqui no lado tem um gráfico de uma curva de têmpera do aço, ou seja, o X aqui, têmpera não tem nenhuma relação com tratamento térmico da martensita, tá? No alumínio. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Têmpera F, como fabricada, né? Então, o que é essa têmpera? É uma têmpera que ela é aplicada a produtos obtidos aí através de processos de fundição ou conformação, onde a gente não emprega nenhum controle especial de condições térmicas e de encruamento. Vou dar o exemplo aqui, tem um exemplo de 2 processos industriais, um é o processo de solidificação através de cilindros, que é o processo Twin Hole Caster, né? Então, aqui eu passo o metal líquido através de 2 cilindros, ele vai resfriando e já solidifica aqui numa espessura aí em torno de 4 a 9 milímetros, tá? Então, ele já tem uma microestrutura característica, inclusive ela já é pré-deformada. É um processo de fundição e conformação simultânea. Aqui eu tenho um outro processo, que é o processo de solidificação de tarugos e placas. Aqui a gente observa, né, 3 pontos aqui de microestrutura, no centro, intermediária e lateral do tarugo. A gente vê uma certa homogeneidade, né, as microestruturas são bem parecidas, diferente, por exemplo, do tratamento do processo do caster, né, onde a gente vê uma diferença microestrutural entre o centro e as laterais aqui, as extremidades do material. E ambas estão na classificação F, ou seja, não tem um controle tão bem definido para essa questão microestrutural, tá? É uma têmpera mais aberta. Bom, eu tenho a têmpera O recozida, aqui é bem interessante, porque dentro dessa têmpera eu tenho alguns fenômenos, né, que são os fenômenos de recristalização e recuperação, e ela geralmente se aplica a produtos acabados, no seu estado de menor resistência mecânica. Por exemplo, a folha de alumínio que é utilizada no ovo de Páscoa, né, ela é uma folha com a têmpera O, é um alumínio maleável, né, ele está no seu estado de menor resistência, por isso que ele é fácil de deformar. Se ele tivesse, por exemplo, numa têmpera H encruada, ele teria uma resistência maior, possivelmente ele seria mais frágil, romperia mais fácil. Então, para cada aplicação, a gente adequa as propriedades. Tá. Eu também posso utilizar essa têmpera O durante as etapas de produção, como eu falei anteriormente. Então, eu estou com um material muito encruado, não consigo deformar ele mais, ele começa a gerar defeitos, então eu crio uma etapa de recozimento, tá? Eu faço uma têmpera O e obtenho novos grãos, né? Grãos recristalizados, e a partir daí eu consigo deformar novamente. Não são só os grãos que mudam, né? Eu tenho um alívio na densidade de discordâncias desse material, que também possibilita essa redução de propriedades mecânicas. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra a evolução da queda de resistência à tração e aumento da ductilidade ao longo dessa transformação, né, que ocorre durante um tratamento térmico. Aqui, com o aumento da temperatura, eu tenho o aparecimento de novos grãos e o crescimento desses grãos. Então, aqui eu tenho o gráfico e aqui eu tenho microestruturas reais que mostram como isso ocorre, né? Então, uma microestrutura deformada e aqui uma microestrutura recristalizada. Um exemplo real de uma liga da série 1000, onde ela foi aplicada aqui numa mesma temperatura por algumas horas e a gente observa uma queda gradativa da resistência mecânica e, em um determinado momento, ela começa o processo de recristalização, geração de novos grãos
e você tem essa alteração microestrutural mais visível. Aqui, né, durante essa queda anterior, ocorre mudança microestrutural? Sim, ocorre, porém não numa escala visível no microscópio óptico. Aqui, por exemplo, está acontecendo uma redução da densidade de discordância, está aniquilando a discordância, tem efeito de lacunas, tem vários efeitos ocorrendo aqui que não são possíveis de serem vistos no óptico. Mas, por exemplo, num microscópio de transmissão, seria possível alguns desses fenômenos, evidenciar eles, tá? Bom, então, a temporal recosida, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aqui eu mostrei o mesmo material encruado, obtendo diferentes tamanhos de grãos finais, tá? Então, ele estava nessa condição, eu obtive um grão fino ou um grão grosseiro. O que muda, né, de um aspecto para o outro? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Aqui tem alguns gráficos que ilustram isso. Então, eu vou pegar esse aqui como exemplo, o tamanho de grão, né, pós diferentes tipos de tratamento térmico, em diferentes temperaturas. Então, ele tinha um tamanho de grão inicial de 80 microns, e após o tratamento em cada temperatura, ele obteve tamanhos de grão diferente. Então, eu posso aumentar o tamanho de grão, ou eu posso reduzir o tamanho de grão. Tá? Então, vai depender, nesse caso aqui, da temperatura que eu estou aplicando. Tá? Então, eu posso tanto aumentar quanto reduzir. Geralmente, eu refino o grão. Quando eu refino o grão, eu aumento a resistência mecânica, se comparado ao tamanho de grão inicial, né? Não encruado, né? O tamanho de grão que deu origem ao material antes do seu encruamento. Tá? Então, a gente tem esse refino, a gente aumenta tanto a resistência mecânica quanto o alongamento. É um mecanismo bem interessante. Porém, eu posso também aumentar o tamanho de grão, só que aí eu também tenho alguns efeitos deletérios, né? Apesar de eu restabelecer o alongamento, eu tenho uma fragilidade maior, resistência à fadiga menor, resistência à corrosão também menor. Então, tudo vai depender de qual a aplicação, né? E qual é o objetivo. Que mais que depende, né, esse tamanho de grão final? Ele pode depender da cinética de tratamento, que são aqui essas curvas que eu estou mostrando aqui abaixo. Ele depende do tratamento anterior, se ele, por exemplo, um tratamento de homogeneização, que eu ainda não comentei, se ele teve esse tratamento ou não, e vai alterar significativamente a resposta desse material. Então, você vê que existe, então, não é tão simples, né? Eu não posso olhar um tratamento de forma isolada, eu tenho que olhar não só a condição isolada desse material, mas como ele foi produzido até chegar nesse estágio. Então, seria o quê? Qual é a herança microestrutural que esse material carrega? Então, até para eu dimensionar melhor o meu tratamento na etapa atual. Essa herança microestrutural é o quê? Herança tanto de tratamentos térmicos anteriores, quanto de processos de conformação ou de fundição, né, de solidificação, que esse material foi submetido, tá bom? Aí envolve vários outros fatores, como composição química, se eu conseguir solubilizar os dispersóides ou não, tamanho de grão inicial do processo de fundição. Então, tem vários fatores que implicam nisso. A ideia aqui é só mostrar um panorama geral para vocês. Tá? Aqui a gente vai falar agora das têmperas H, que são as têmperas dos materiais encruados. Tá? Então, aqui, basicamente, é o quê? É o aumento de resistência mecânica através do encruamento, que é o processo de deformação, e com isso, eu tenho alguns tratamentos que eu posso aplicar para controlar melhor esse encruamento. Então, nas têmperas H, eu tenho uma classificação, tenho uma nomenclatura, então eu tenho têmperas H1X, que são têmperas apenas encruadas, então eu tenho um material lá no estado O, recosido, e eu aplico uma deformação pura, a depender do grau de deformação, conforme mostra o gráfico aqui, de 20% a 80% de trabalho a frio, eu vou aumentando essa resistência mecânica, tá? Então, ele seria uma têmpera H1X, e o X seria substituído pelo grau de deformação que eu estou aplicando. Então, um H12 seria 1/4 de dureza, um H19 seria extra dureza, já estaria aqui próximo ao limite de percentual de trabalho a frio final aqui. Então, seria a têmpera mais dura, pensando em materiais encruados. Tá. Eu posso ter também a têmpera H2X,
que é uma têmpera que passa por um recozimento parcial. Então, eu conformo esse material, depois aplico um tratamento térmico final, no caso a gente chama de termoplastia, para poder devolver esse material algumas propriedades como alongamento e aumentar a sua tenacidade, sem perder tanto a resistência adquirida no processo de encruamento. Eu tenho o material estabilizado, que é a série H3X, e eu posso ter o H4X, que seria o material pintado ou envernizado. Propriedades similares ao 3 ou 2. A gente vai falar um pouquinho também desses aspectos. Então, como eu falei da têmpera O, os mecanismos da têmpera O, vou falar resumidamente aqui os tipos de recozimento que a gente aplica para a têmpera O. Então, a gente tem o recozimento pleno, tá? Então, o pleno, eu recristalizei totalmente os grãos, tá? Independente do tamanho de grão, daquele controle que eu comentei, se ele recristalizou totalmente, a gente chama de têmpera O. Se é parcial, ou um recozimento para alívio de tensões, a gente já vai para a têmpera H, isso falando para ligas trabalháveis. Eu posso ter também recozimento de fundidos, né, que aí já entra numa outra classificação de ligas, que é as ligas para fundição. Aí desconsidera, então, essa questão do encruamento, né, que eu comentei com vocês até agora. Tá? Então, essa taxa de amolecimento desse material, ela é fortemente dependente da temperatura e do tempo que esse material está sendo tratado, tá? Então, eu encruei o meu material e vou fazer um processo agora de tratamento térmico. O quanto essa propriedade mecânica vai cair, vai amolecer, vai depender diretamente, então, da temperatura e tempo. E aqui tem um tratamento de estabilização, que ele é muito comum, né, nas ligas da série 5000, são ligas que têm um teor de magnésio mais alto, é muito comum essas ligas, depois de um período, né, da sua fabricação, ela ter uma queda de algumas propriedades mecânicas, tá? Então, para evitar esse inconveniente, né, é muito comum a gente aplicar uma deformação um pouquinho mais alta nesse material, depois fazer um tratamento térmico de estabilização, que nada mais é do que acelerar esse processo de queda de propriedade mecânica, né, para que ele tenha uma propriedade estável ao longo da sua vida útil, né, ao longo da sua utilização, e não tenha nada nenhum fator aí que atrapalhe a sua aplicação, tá? Então, ele basicamente faz o quê? Ele reduz as tensões residuais geradas durante o processo de conformação dessas ligas. Onde ocorre, né, esse tratamento de estabilização? Vou voltar aqui rapidamente nessa curva anterior. Essa estabilização seria essa etapa inicial aqui, tá, dessa queda de dureza. Ela não chega a nuclear novos grãos, tá? Essa etapa anterior, ela reduz bastante essa tensão residual, né, evita empenamentos das peças e também reduz um pouco a densidade de discordância, ou seja, amolece, mas assim, é muito pouco, tá? Isso aqui não é tão expressivo assim, essa perda de resistência mecânica. Já da recristalização dos demais recozimentos, ela é mais acentuada. Agora vamos falar sobre o tratamento de precipitação, né? Tratamento de envelhecimento. Esse aqui é um dos tratamentos mais importantes aplicados às ligas de alumínio, tá? Ele é o tratamento responsável pelo maior acréscimo de dureza nas ligas de alumínio, tá? Como eu comentei lá anteriormente, aquele caso das curvas de envelhecimento aqui, ó, de um material aqui, a liga 2014, alumínio cobre. A gente tem uma diferença grande de resistência, tá vendo? Isso dentro de uma mesma liga. Uma diferença de 330 megapascal, só comparando temperaturas diferentes de tratamento térmico. Então, a gente vê uma relevância muito grande desses tratamentos. E ele consiste aí em 3 etapas, né? Que é a solubilização, que é o quê? Dissolver as partículas precipitadas nesse material. Depois, o resfriamento rápido, que faz com que
essas partículas solubilizadas não tenham tempo de precipitar novamente, e depois eu aqueço ele de forma controlada, numa temperatura controlada, para precipitar essas partículas de segunda fase de forma controlada, né? Eu vou precipitar ele com uma dispersão definida, com tamanho definido, e isso tudo a gente planeja, né, de acordo com a resposta de cada liga, tá? E também de acordo com o que eu espero de propriedades mecânicas finais. Então, aqui são os 3 estágios de envelhecimento. Então, aqui a curva de dureza, né, de aumento de resistência mecânica com o tempo, durante esse segundo patamar aqui, onde eu já tenho uma condição solubilizada, né, aqui a primeira condição solubilizada, então eu tenho os átomos de soluto dispersos na matriz, eles estão solúveis aqui na matriz, formou a solução sólida, então ele está no estágio de menor dureza. Então, conforme eu vou precipitando, eu gero particulados aí coerentes com a matriz, eu gero um campo de deformações aqui nessa rede, que acaba atrapalhando aí a movimentação das discordâncias, e com esse travamento das discordâncias, eu aumento grandemente a resistência mecânica, tá? Então, seria aqui o auge aqui do pico de dureza desse material. Porém, quando eu dou muito tempo ou muita temperatura, esse precipitado, ele fica incoerente, né, com a matriz, ele não conversa tanto com a matriz. E, nesse caso, ele já perde, então, o seu efeito de endurecimento da liga. Ele começa a crescer precipitados muito grandes e numa quantidade muito menor, dispersão menor, isso acaba travando menos discordâncias, ou seja, a resistência mecânica vai caindo novamente. O principal mecanismo responsável por isso é a movimentação da discordância, né, quando ela encontra uma partícula, um precipitado aqui, uma imagem aqui de MET, microscópio eletrônico de tunelamento, a gente pode ver, então, esses precipitados cortados, né, cisalhados. Então, a primeira resistência que ele oferece seria o quê? Seria o campo de tensões ao redor da partícula. Segunda resistência seria a resistência ao ser cortado pela discordância, porque ela tem uma dureza mais elevada. E o terceiro mecanismo de aumento de resistência seria o próprio contorno de antifase que é formado aqui. A gente tem outros mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de Orovan, que também aumenta a resistência mecânica, porém, se for comparar com esse mecanismo, ele é pouco relevante. Então, aqui a gente tem algumas curvas de envelhecimento artificial, né, ou seja, feitas em forno, em diferentes temperaturas, onde a gente obtém diferentes resistências mecânicas e diferentes taxas aqui, percentual de alongamento. Quanto menor a temperatura de tratamento e maior o tempo, observa que tem um precipitado mais controlado, mais finamente disperso, por isso ele barra mais discordâncias e, então, sua dureza ela é maior. Falando ainda, né, da precipitação, aqui aqui é um exemplo, né, de como diferentes átomos, né, como é o caso da série 7000, né, que a gente tem zinco e magnésio, pode ter cobre também, mas nesse exemplo aqui, zinco e magnésio, a gente teria um precipitado formado de zinco e magnésio, e a gente vê que esses átomos têm tamanhos diferentes da rede, né? E esse tamanho diferente, ele acaba gerando um campo de tensões aqui, que atrapalha a modificação da discordância. Quando eu tenho o átomo sozinho, né, diria aqui na sua forma em solução sólida, ele tem um acréscimo de resistência? Tem. Ele não é tão relevante quanto os precipitados coerentes, mas ele tem sim, tanto é que as ligas da série 5000 utilizam apenas o magnésio como mecanismo de aumento de resistência em solução sólida. Tá? Aqui, a ideia é apenas mostrar, né? Aqui, eu tenho uma liga de zinco, né? Na verdade, várias ligas de zinco, né? Eu aumentando o percentual de zinco, aqui de 0 até em torno aqui de 8% de zinco, e eu tenho duas curvas, uma onde eu não apliquei um tratamento térmico, e a outra onde eu apliquei o tratamento térmico, para a mesma liga, as mesmas ligas aqui. Então, a gente observa um aumento também bem
expressivo, né? Então, aqui, ó, uma liga com 8% de zinco, ela estaria aqui em torno de 50 megapascal, ela pulou para 150, ela triplicou a sua resistência mecânica só utilizando esse tratamento térmico, ou seja, só solubilizando os precipitados e controlando a sua dispersão. Isso, eu estou olhando só o zinco. Se eu adicionar outros elementos como o cobre e o magnésio, eu consigo aumentar muito mais aqui, ó, ultrapassar os 450 megapascal facilmente, tá? Então, aqui a gente vê esse efeito bem acentuado com os elementos aí de maior solubilidade. Então, qual que é a têmpera, né? Qual é a classificação dessas têmperas para as ligas envelhecíveis, né? Ou endurecíveis por precipitação? São as têmperas T, né? Então a gente tem vários tipos aqui de têmpera, tem a solubilização parcial, mais envelhecimento natural. Eu posso deixar aquele segundo ciclo de forma natural, né? Não fazer o segundo ciclo, né? Deixar que o tempo faça esse envelhecimento na peça, ela aumenta a dureza com o tempo. Ou eu posso aplicar um segundo ciclo artificial, que é o mais comum, né, que a gente vê aplicado em ligas da série 6000, e a gente tem outras têmperas T também para peças fundidas aqui, no caso onde eu não vou ter conformação, tá bom? Bom, aí por fim, né, o último aqui dos tratamentos que a gente vai comentar hoje, que é o tratamento térmico de homogeneização, que ele visa aumentar, né, a trabalhabilidade desse material. Geralmente ele é feito em materiais brutos de fundição, né, onde eu tenho uma composição química, um gradiente grande de composição química e precipitados, e que atrapalham a conformação desse material. Então, eu aplico o tratamento de homogeneização para equalizar a composição química dentro do mesmo grão, né, e facilitar a trabalhabilidade. Então, aqui tem um exemplo, né, 2 gráficos, aqui um gráfico e uma microestrutura. Aqui a gente observa vários precipitados aqui no contorno de grão desse material, e eles são o quê? São solutos, né, que foram segregados para os contornos, aqui geralmente são partículas de segunda fase e eutéticos. E a gente observa que, nesse gráfico, ele mostra, dentro de um mesmo grão, né, aqui a distância de um grão, eu tenho diferentes composições por tipo de elemento. Então, pegando o exemplo do zinco, no contorno de grão aqui, eu tenho um teor de zinco aí em torno de 8%, e no interior do grão, no meio do grão, ele está em torno de 4,5%. Então, tem uma diferença muito grande de composição química dentro do mesmo grão. Então, o tratamento térmico de homogeneização, ele visa amenizar, então, equalizar essa diferença de composição química, que facilita a trabalhabilidade desse material, ele conforma muito mais fácil. Outro principal benefício, né, é que ele reduz esses particulados grosseiros aqui. Então, como eu falei, microsegregação, zonamento, né, é um efeito que a gente acaba tendo durante o processo de solidificação, isso é inerente ao processo de solidificação. Então, a gente vai ter zonas com diferentes composições químicas, e isso acaba atrapalhando muito a conformação. Então, esse gradiente, ele pode ser amenizado, né, utilizando esse tratamento térmico de homogeneização. Tem um exemplo de uma microestrutura bruta de fundição antes do tratamento e depois homogeneizada, né, pós-tratamento. Então, a gente tem uma solubilização desses eutéticos, parcialmente, né, não totalmente, tem partículas de segunda fase que elas não são solúveis, mesmo em tempos elevados e temperaturas elevadas, tá? Porém, alguns elementos, eles são sim solúveis, como exemplo, zinco, magnésio, o próprio cobre, e ele acaba entrando em solução na matriz e equalizando essa composição, facilitando, então, a conformação, melhorando a questão de desgaste de ferramenta, de cilindros, de forma geral. E também aumentando o potencial, né, de endurecimento desse material. Por exemplo, se isso aqui for uma liga tratável termicamente, todas essas partículas de segunda fase que eu solubilizei, elas vão ser usadas, né, na segunda fase, né, que seria no segundo ciclo, no ciclo de envelhecimento, para gerar endurecimento, né, para ganhar dureza nesse material. Então, eu acabo otimizando também os tratamentos seguintes. Onde que ela é aplicada, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos, né, onde na CBA, por exemplo, a gente utiliza
em placas, né, placas para laminação a quente. Então, é uma estrutura bruta de fundição que vai passar por um processo de conformação. Então, é importante equalizar essa composição química. Eu utilizo também tarugos para extrusão e rolos caster. E, para finalizar, né, como eu falei, esse é um tema muito amplo, né, ele necessita de mais tempo para a gente estar aprofundando em cada item, né, em cada mecanismo. Quem sabe um tema talvez até para um mini curso, né, a ABAL, ela tem cursos mais específicos aí sobre cada um desses temas, mas o objetivo aqui hoje, no caso, foi mostrar para vocês uma visão geral, né, o tempo reduzido de uma palestra, e dar esse panorama geral, né, um mapa geral do universo dos tratamentos das ligas de alumínio, tá? Eu gostaria de encerrar com uma frase que eu sempre costumo dizer, né, que não há como atacar um problema de forma eficaz sem compreender os princípios que o regem, tá? Então, com isso, eu incentivo você a se aprofundar mais nesse tema, não ficar satisfeito, né, só com o conteúdo que eu preparei para vocês nessa palestra, né? Se você já trabalha na indústria, se você deseja iniciar um trabalho científico, é muito importante você conhecer cada um desses princípios por trás dos fenômenos, né, que possam surgir. Você consegue se antecipar a um problema ou resolver um possível problema que ocorre na indústria, ou até mesmo modificar algumas variáveis de processo, visando obter alguns resultados diferentes. Então, não há como atacar um problema de forma eficaz sem conhecer, sem compreender os princípios que os regem. Gostaria de deixar aqui as referências, né? Então, busquem mais conhecimento, também tem livros, a ABAL disponibiliza guias técnicos do alumínio focado aí em processo de laminação, processo de tratamento térmico, tratamento de superfície, bem bacana. Também oferece webinars gratuitos, tem cursos, eu já fiz a maioria deles, recomendo. Eles também têm literaturas, né, específicas para alumínio, e gostaria de agradecer vocês, muito obrigado pela atenção, agradeço novamente o convite, e deixo aqui o meu contato, estou inteira disposição aí para a gente falar mais sobre esse assunto, responder dúvidas, e nos vemos em breve em uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado.